Vamos trabalhar aí alguns assuntos que são comuns em provas, em concursos, como interpretação de texto, interpretação de poemas, gramática, concordância, e tudo isso é sempre comum, é sempre corriqueiro em todas as provas que você for fazer, tá certo? Começamos aí com uma questão de interpretação de texto. A primeira dica que eu deixo para vocês é você ler o rodapé do texto, vai lá embaixo. Se o texto não tiver o título é muito importante. Todo texto tem um título. Quando o título não está antes do texto, ele está no rodapé com informações sobre o autor, sobre o texto, sobre o título. Então, dá uma olhadinha lá no rodapé para você ver o título do texto e quem é o autor. Aí tá aí, ó, gravidez na adolescência é o assunto. O autor Celso Silva é esse aqui que vos fala, tá certo? Então tá aí, ó. Documentário brasileiro Meninas, a gente começa falando sobre um texto sobre gravidez na adolescência. Esse é um texto muito comum, muito básico, sobre que artigo de opinião ou um texto argumentativo ou dissertativo. São textos comuns, corriqueiros, em provas de concursos e vestibulares, tá certo? Então vamos lá. O documentário brasileiro Meninas, como o colega acabou de falar, qualquer dúvida, você usa aí o chat, que eu estou aqui para responder, certo? Temos 10 questões aí, vamos ver se dá tempo de fazermos todas, ok? O documentário brasileiro Meninas, né, mostra a realidade de 4 garotas entre 13 e 15 anos ao enfrentarem os dilemas e obstáculos de uma maternidade pregressa. Um dos grandes problemas que o aluno enfrenta é vocabulário, né? Dele não entender algumas palavras. Então, ó, se o tema é gravidez na adolescência, é uma gravidez ainda jovem, o que seria uma maternidade pregressa? Seria uma maternidade precoce, tá certo? Pregressa, precoce é sinônimo. Essa referência fílmica expõe o problema da gravidez na adolescência, que está diretamente relacionado com a falta de orientação sobre o assunto. Assim, são emergenciais ações do Estado e de toda a sociedade para superar os vários desafios e diminuir o número alarmante de jovens mães precoces no país. O Brasil, infelizmente, é campeão na estatística de gravidez na adolescência, né? Está entre os países com índice elevado de gravidez na adolescência. Infelizmente, por que infelizmente? Não por questão de gravidez, é porque uma gravidez na adolescência, segundo a OMS, a gente vai ver agora, é uma gravidez considerada de risco, tá certo? Para a mãe e para o filho. Então, ó, o primeiro parágrafo do texto, normalmente esses textos, artigos de opinião ou textos dissertativos, argumentativos, são textos que terão 4 parágrafos. Então, tenham muito cuidado sobre os parágrafos. Há questões em concursos, em provas, que elas cobram especificamente de acordo com o primeiro parágrafo, de acordo com o segundo, de acordo com a conclusão, de acordo com os parágrafos de desenvolvimento, tirando o primeiro, tirando o último. Os parágrafos que sobram são os parágrafos de desenvolvimento, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ao parágrafo 1 do desenvolvimento, ou chamado D1, né, em alguns concursos. Segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, em primeiro lugar, a gravidez na adolescência é considerada de risco para a mãe, ó, de risco para a mãe e o bebê. Problemas como prematuridade, depressão pós-parto e anemia são alguns dos mais recorrentes. Nesse contexto, o Brasil peca no combate à gestação precoce, pois faltam políticas eficazes sobre educação sexual nas escolas, né? As escolas não abordam o assunto, até porque muitas famílias, muitas pessoas no país acham que a escola não deve abordar o assunto, porque não é dever da escola, há quem pense nisso. Na mídia e em empresas públicas ou particulares que orientem não apenas os jovens, mas toda a sociedade sobre o problema. Por essa razão, os desafios são inúmeros, como a desigualdade social e o preconceito de muitos brasileiros, os quais acreditam que falar sobre sexo é estimular os jovens a terem relações sexuais. Né? Então, há falta de conversa, né? Falta conversa sobre o assunto. Muitos pais não conversam com seus filhos adolescentes que estão aí nas redes sociais tendo várias informações, ouvindo conversa dos amigos sobre questão sexual, e falta informação sobre precauções, por exemplo. Então,
Perceba que no argumento, no D1, no desenvolvimento 1, o autor usou a OMS, a Organização Mundial de Saúde, para defender o ponto de vista dele. Então, ele usa uma referência argumentativa. É muito comum nesses textos, artigo de opinião, texto dissertativo ou argumentativo, o autor usar estatísticas, o autor citar filósofos, o autor citar um documentário, como foi na introdução, citar a Organização Mundial de Saúde. Isso é muito comum. Esses argumentos são usados para defender o ponto de vista do autor, tá certo? Vamos ao desenvolvimento 2, que nesse caso é o parágrafo 3, né? Introdução, D1 e o D2. Parágrafo 3. Algo importante para você entender no texto são os elementos de coesão, que são elementos de coesão, de ligar ideias de um parágrafo a outro. Perceba que quando ele foi começar o desenvolvimento 1, ele usou, segundo a OMS, em primeiro lugar, tá vendo? Ele poderia ter usado primeiramente, poderia ter usado a priori, poderia ter usado de início. É muito comum esses elementos de coesão iniciando o parágrafo nos textos, artigos de opiniões, textos dissertativos, argumentativos. Perceba que agora, para começar o D2, ele vai usar uma expressão chamada ademais. Ademais significa além disso, significa outro sim. É um complemento, tá certo? Tá somando uma ideia, tá certo? É uma ideia aditiva. Ademais, outro sim, além disso. Ademais, de acordo com o médico Drauzio Varela, como o assunto é gravidez na adolescência, e gravidez na adolescência é saúde pública, então vem a opinião de um médico. A gravidez de uma criança representa a falha e a incompetência de parte do sistema educacional brasileiro, ressaltando na prevenção das gravidezes precoces. Você achou estranho gravidez no plural? Gravidez tem plural. Gravidezes. As palavras no português que terminam com Z, como giz, por exemplo, como arroz, por exemplo, o plural vai em ES. Avestruz, avestruzes. Gravidez, gravidezes. Arroz, arrozes. Giz, gizes. Plural das palavras também são pegadinhas comuns em provas de concursos públicos e vestibulares, beleza? Então vamos lá. Por isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Percebam, o assunto é gravidez na adolescência. Aí o autor citou um médico e citou agora o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque são argumentos específicos do assunto. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criou a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, organizada no mês de fevereiro, com o objetivo de promover campanha educativa acerca do assunto. Ou seja, durante o texto até agora, a única prevenção que se criou foi essa semana. Então, faltam ações do governo para poder debater o assunto. Tem uma semana de prevenção, mas ainda é pouco para o tema tão importante. Então, vamos lá. Essa ação é crucial, mas precisa do apoio de toda a sociedade brasileira para reduzir a incidência, né? Incidência é o número de casos de jovens que se tornam mães tão cedo, certo? Então vem o último parágrafo agora, que é a conclusão. A conclusão normalmente se dá a solução de um problema, né? Esses textos com artigo de opinião, ou dissertação, ou argumentativo, são textos que vai ter a solução do problema, ou um reforço do que ele falou antes. Ele falou antes que quem tem que resolver o problema é o Estado. Então, vamos lá. Fica evidente dessa forma, é muito comum também você deslocar os elementos de coesão. Está vendo dessa forma lá deslocado? Dessa forma poderia ser, portanto, poderia ser por isso, poderia ser dessarte, né, com SS, dessarte, tá certo? Poderia ser por essa razão, poderia ser logo. Fica evidente dessa forma a importância do Estado. Portanto, tá vendo? Elementos de coesão que são conclusivos. O MEC, o Ministério da Saúde, por que o MEC, o Ministério da Saúde? Porque ele citou a questão da educação e citou que é um problema de saúde pública. Órgãos públicos responsáveis podem promover campanhas educativas seguindo as orientações do ECA, que foi citado antes, nas escolas, redes televisivas, com o apoio de profissionais especializados da área, como o médico Drauzio Varela, que foi citado antes, para orientar os jovens sobre uma vida sexual mais segura e precavida.
Isso com o apoio da família e de toda a sociedade no intuito de diminuir as gravidezes precoces. Assim, a realidade descrita no documentário, e no documentário início do texto fala do problema, né, uma coesão textual com o início do texto, será menos recorrente no país. Está aí, gravidez na adolescência, Celso Silva. Aí vem a questão. O que é que eu aconselho quem tem muita dificuldade em interpretação de texto? Eu aconselho que você leia o texto mais de uma vez, tá certo? Eu aconselho que você leia o texto mais de uma vez. Leu a primeira vez, vá no enunciado. O que é que a questão está pedindo? A questão está pedindo literalmente a interpretação. A questão está pedindo gramática. Ó, vamos ver o enunciado. Ó. Sobre o texto é lícito afirmar. Então, não é gramática. Ele quer a interpretação do texto. Tenta fazer um breve resumo sobre esse texto, de uma linha ou duas, por exemplo. Tenta resumir um pouco esse texto. Qual é o assunto do texto? Gravidez na adolescência. Qual é o assunto do texto? Falta abordagem do tema. Há pouca abordagem do tema no Brasil. A escola não fala do assunto e o Estado tem pouca eficiência no assunto. A única ação que nós vimos no texto é uma semana de precaução que acontece em fevereiro. Então, faltam ações mais efetivas. E ele também falou no texto que a gravidez na adolescência é uma gravidez de risco, que pode trazer sérios problemas para a mãe e para o filho. Esse é o assunto do texto. Gravidez na adolescência, uma gravidez de risco e que faltam ações efetivas do Estado. Resumimos o texto. Se você não conseguiu fazer isso e tem dificuldade, leia o texto de novo e tente resumir seu texto em 2 ou 3 linhas no máximo. Aí agora vá para a questão. Sobre o texto é lícito afirmar. Letra A. Os jovens hoje recebem muito mais informação sobre as doenças transmitidas sexualmente nas aulas de educação de saúde. Perceba que a letra A fala sobre doenças transmitidas sexualmente. E o assunto do texto não é doenças transmitidas sexualmente. O assunto do texto é gravidez na adolescência. Então, a A está fora. Letra B. A gravidez na adolescência cria obstáculos para o desenvolvimento psicossocial dos jovens, como também há um maior risco de morte materna. Professor, eu vi isso aí no texto, mas fiquei na dúvida esse início aí. Desenvolvimento psicossocial. Então, vamos olhar onde foi que ele falou isso. Ó. Lá no D1, segundo a OMS, em primeiro lugar, a gravidez na adolescência é considerada de risco para a mãe e o bebê. Problemas como prematuridade, depressão, pós-parto e anemia. Então, ó, depressão pós-parto são problemas psicossociais, são problemas psicológicos. Então, ó, tem tudo a resposta para ser a letra B. Se você marcou a B, parabéns. Letra C, inúmeros programas de prevenção à gravidez baseados em evidência foram criados e envolvem vários setores e que trabalham com os grupos mais vulneráveis, aumentar o uso contraceptivo. Inúmeros programas, não. O texto só citou um. Quando você lê um texto para interpretar em um concurso, em uma prova, a sua opinião sobre o assunto não é o mais importante, infelizmente. O que é o mais importante é o que está escrito lá. Ô, professor, mas eu conheço outros programas. Não importa. Nesse texto, o autor só citou um programa. Então, não há inúmeros programas. Há um programa. Então, falsa a C por causa de números. Letra D. Muitos jovens podem estar conseguindo informações de maneira subrepetícia. Como assim subrepetícia? Por terceiros. Pode acontecer isso? Pode, mas isso não está no texto. Isso não está no texto. Você tem que marcar de acordo com o que está no texto. Então, ó, falsa D. Letra E. É fato que, com ou sem educação sexual, ao chegarem ao ensino médio, muitos garotos e garotas se tornaram ativos sexualmente e precisam de informações mais precisas e atualizadas. Isso é verdade? É. Mas tem isso no texto? Não. O texto não limita o assunto ao ensino médio. O texto não fala sobre isso. Só no ensino médio? Não. Gravidez na adolescência. Ele citou no início do texto. Jovens de 13, 14, 15 anos estão tendo relações. Então, não é só ensino médio. Tá certo? Então, ó, qual é a resposta da questão 1? Letra B. A gravidez na adolescência cria obstáculos para o desenvolvimento psicossocial dos jovens, né? Como também há um maior risco de morte materna, porque é uma gravidez de risco. Eu queria saber, pessoal, tudo ok com a primeira questão? Dá um ok aí no chat, se tem alguma dúvida. Dá um ok aí, por favor. Se entenderam a resposta da questão 1, tudo ok? Qualquer dúvida, é só falar, beleza?
Vou para a questão 2, porque o tempo é curto. Questão 2. Ó, questão 2 já é a interpretação de um poema. E qualquer dúvida é só falar, beleza? Gostou do Vou conteúdo? para a questão Que 2. tal ter acesso a essa e outras aulas focadas no concurso de agente de trânsito da Ampla? Gramática, raciocínio lógico, matemática, informática, direito constitucional e legislação de trânsito. Se interessou? Chama no WhatsApp aí da tela. Meus alunos sempre me chamam de Moprof. Meu Deus, Moprof. Meu Deus, Moprof. Agora me atrapalhou. Poema, eu tenho dificuldade. Normal. Poema